A semana passada, nós conseguimos com exclusividade a doutora Maria Corsato, que é uma delegada de polícia, ela respondeu 18 perguntas na cena do crime. A gente não interferiu, eu nem conheço pessoalmente a doutora Maria Corsato, eu nem falei com ela por telefone, quem está mantendo contato com a assessoria dela é o detetive Alan, mas gerou uma série de novas perguntas para a delegada Maria Corsato, que, por sinal, eu tenho recebido muito no meu Instagram, Jorge Lordello Real. Entra lá, que vale a pena você conhecer o meu Instagram. Mas vamos lá. Essas perguntas são perguntas difíceis para a doutora Maria Corsato. Não são perguntas fáceis, tá? Veio pergunta até que eu acredito que é de fã da Deolane Bezerra. Mas nós juntamos essas 8 perguntas, mandamos para a assessoria da doutora Maria Corsato, e eu queria saber do detetive Alan. Ela respondeu ou não respondeu, detetive? Não, respondeu prontamente. Sim, a assessoria dela, muito rápida, inclusive, em receber. Vale bem a gente pontuar também que a gente tentou contato com o pessoal da Deolane ali, né? A gente mandou para as irmãs, acredito que até para a própria mãe, com o intuito de também terem um direito de resposta, mas a gente, até o momento, pelo menos antes da live, não tinham nos respondido. Já a assessoria da delegada respondeu todas as perguntas, Lordello. Sim. Detetive Alan, você que está incumbido disso, você já entrou em contato com quais parentes da Deolane? Ambas as irmãs e também a mãe dela. A gente mandou uma mensagem lá, mas a gente não teve direct do Instagram. Isso, a gente mandou a DM. Tá, a gente tem tudo registradinho. A gente sempre aqui quer dar voz para ambos os lados, mas com exclusividade você vai ver as respostas da doutora Maria Corsato. As respostas chegaram agora de pouco. A minha equipe estava cortando as respostas para mostrar para você com total exclusividade. Bom, primeira pergunta, que foi pergunta que eu recebi pelo meu Instagram, Jorge Lordello Real. A pergunta é o seguinte, que talvez a delegada Maria Corsato saiba de uma informação que Deolane Bezerra teria namorado com um membro do PCC antes de conhecer o MC Kevin. Eu não tenho essa informação. Vamos ver se a doutora Maria Corsato tem. Vamos ver a resposta que ela deu. Sim, na imprensa, né, é vasta a informação de que quando ela estava no primeiro ano de faculdade, ela namorou uma pessoa que era conhecido como Torre do PCC. O que é um Torre do PCC? Seria um chefe do departamento. Olha só, a gente sabia, já vinha sido levantado aqui o outro tipo de envolvimento da Deolane com o PCC, né? Mas essa é novidade, essa eu não imaginava, Lordello. O que você acha? A doutora Maria Corsato está dizendo que há esse envolvimento, é ela que está dizendo. Mas vamos lá, a segunda pergunta também é muito controvérsia. A gente recebeu lá no meu Instagram, Jorge Lordello Real, uma pessoa que fez a seguinte pergunta lá no meu direct. Pergunta para a doutora Maria Corsato se Deolane Bezerra já foi garota de programa. Isso é verdade? Isso é mentira? Doutora Maria Corsato, a senhora tem alguma informação sobre isso? É verdade? É mentira? Vamos lá. Eu acredito que seja mentira. Quando eu investiguei, né, Deolane e a família dela, que foi de julho de 22 até dezembro do mesmo ano, nada na vida dela, da família dela, indicava que ela tivesse sido garota de programa. Então eu acho que isso é mentira. Olha só. Então, para quem estava levantando isso daí, pelo menos de acordo com a opinião da doutora, não, né, Lordello? E a doutora está sendo muito honesta, porque hoje ela é desafeta da família da Deolane. Isso é verdade, Ela poderia até falar não, mas não, ela foi muito honesta, dizendo que não há. Então, esse boato que está surgindo aí em vários podcasts, de acordo com a doutora Maria Corsato, que já fez inquérito contra a Deolane, então ela tem muito mais informação que a gente. Mas vamos lá. Nós mostramos aqui, se não me engano, tem 2 lives para trás, 2 terça-feiras para trás, que num momento de rompante, a dona Solange Bezerra, que é a mãe da Deolane, ela acabou fazendo um vídeo, ela fez um vídeo muito pesado contra a doutora Maria Corsato. Ela imputa a doutora Maria Corsato crimes pesados, não mostrou prova. E aí, nós tivemos a informação que a doutora Maria Corsato foi na delegacia e registrou um boletim. Só que ninguém explicou
se ela registrou, se ela não registrou, qual foi a natureza criminal, ou seja, foi essa a pergunta que nós fizemos. O boletim foi contra quem? Foi contra a dona Solange? Foi contra as irmãs? Doutora Maria Corsato, a palavra é com a senhora. O boletim de ocorrência foi registrado com a natureza de difamação e ele ocorreu porque a mãe dela, né, a Solange Bezerra, foi às suas redes sociais e através de stories falou muito mal de mim. Isso chegou ao meu conhecimento e como ela usou um meio que aumenta a divulgação, então foi agravado, né, a conduta dela na hora do registro do boletim de ocorrência foi agravada exatamente por isso. E ela também praticou naquele momento propaganda eleitoral antecipada negativa, porque ela fala algumas coisas que podem violar os meus direitos políticos. Então a investigação vai correr também em cima disso. O boletim foi feito inicialmente em cima de Solange Bezerra e depois tinham me falado que a Daiane tinha repercutido os stories da mãe. E aí eu me manifestei no podcast onde eu disse que se isso fosse verdade, a Daiane ia entrar como coautora no boletim de ocorrência. Quando eu tive tempo que eu fui olhar, se Daiane postou, ela apagou. Então se ela postou e apagou, ela deixou a mãe sozinha no meio do furacão. Bom, a doutora Maria Corsato, ela vai para cima dos direitos dela, ela fez o boletim. Mas vamos lá. O que acontece? A gente ficou sabendo que ela fez o boletim de ocorrência e depois de 2 ou 3 semanas ela voltou à delegacia, que é o 27DP, lá no bairro do Campo Belo, aqui em São Paulo, e a doutora Maria Corsato teria ficado muito chateada porque ela fez o boletim, solicitou instauração de inquérito policial e, detetive Alan, a informação é que não teria sido instaurado ainda o inquérito que ela pediu. Tá? Como ficou muito disse-me-disse, a informação ficou truncada, a gente resolveu fazer essa pergunta para ela. A senhora retornou ou não ao 27DP? O inquérito foi instaurado ou não? Se não foi instaurado, a senhora ficou triste, ficou chateada? O que a senhora vai fazer? Doutora Maria Corsato vai responder para a gente. Sim, eu registrei boletim de ocorrência no dia, né, que essas difamações foram feitas por Solange Bezerra, representei na mesma data e retornei lá 13 dias depois. E o inquérito não tinha sido ainda registrado. Isso me aborreceu muito porque eu sou delegada de polícia, eu trabalho naquela unidade e não consigo encontrar justificativa para ter demorado tanto tempo para registrar o inquérito. A gente entende que a polícia passa por uma falta de funcionários muito grandes. Na delegacia que eu trabalho faltam funcionários, isso é uma realidade, mas quando a polícia não consegue priorizar um crime praticado contra um delegado de polícia, fica complicado justificar o porquê que ela não trabalha para as outras pessoas também. Então isso me incomodou muito, demais. Por isso eu fiquei indignada e me manifestei daquela forma. Porque serviu também como um gatilho. Porque quando meu pai morreu, o fato da morte dele também não foi investigada pela Polícia Civil do Estado de São Paulo. E agora quando eu preciso, eu também fiquei numa fila de espera e isso me deixou bastante indignada. Olha, quando ela fala que não foi registrado, só para explicar para vocês, o não registrado é que não foi instaurado. O boletim de ocorrência, quando o delegado recebe, e ele dá um despacho, instaure-se inquérito policial. Imediatamente é feita uma portaria e o escrivão faz o registro daquele boletim, aonde o boletim dá início ao chamado inquérito policial. Mas a quinta pergunta que eu fiz, porque não ficou claro, o inquérito foi aberto ou não foi aberto até agora? Se não foi instaurado, qual o motivo? O que ela vai fazer? Eu ainda não vi, porque chegou agora essas respostas, vamos ver agora em primeira mão. Bom, depois daquele vídeo, né, eu fui cientificada que houve o registro do inquérito policial. O inquérito policial foi encaminhado para uma das equipes de polícia judiciária da unidade, já foi feita a portaria e já foi encaminhado ao CNJ. Eu ainda não acessei, né, os autos do inquérito, porque eu estou licenciada e eu não estou conseguindo ir muitas vezes à delegacia. Mas eu vou contratar um advogado para acompanhar a instrução desse inquérito policial. Bom, então vamos lá. Ela reclamou. Ela foi na delegacia, ela reclamou, o inquérito foi instaurado, agora o inquérito vai correr normalmente. Eu acho que a doutora Maria Corsato está correta em contratar um advogado criminalista. Por quê? Porque esse advogado, detetive Ari, ele vai trabalhar fazendo o quê? Indo na delegacia, peticionando, fazendo cobrança para que o inquérito corra realmente mais rápido. Bom, a outra pergunta que eu elaborei
essa pergunta não veio pelo meu Instagram, o Jorge Lordello Real, fui eu que elaborei, porque eu queria saber se ela já deu entrada em alguma ação civil indenizatória, pedindo indenização contra a dona Solange e contra as irmãs de Deolane, que são duas advogadas. Vamos ver o que a doutora Maria Corsato respondeu. Eu pretendo ficar só na área criminal, porque o dinheiro dessa família é um dinheiro de sangue, é um dinheiro de lavagem de dinheiro, é um dinheiro oriundo da lavagem de dinheiro do crime organizado. Eu não quero esse dinheiro para mim. Falou grosso, ela realmente acredita que a Deolane cometeu todos os crimes que o Ministério Público imputa a ela na denúncia que nós já mostramos aqui numa live, por exemplo. E a 7ª pergunta foi a seguinte: doutora Maria Corsato, o que a senhora achou da mobilização na semana passada no vão do Trianon, da manifestação das fãs da Deolane Bezerra, que todo mundo sabe que foi pouquíssimas pessoas, e a gente perguntou, por que flopou essa manifestação, doutora Maria Corsato? Bom, as pessoas estão entendendo, graças a Deus, pelo que a Deolane Bezerra foi presa. Ela não está presa ali porque ela anunciou o jogo do tigrinho. Ela está presa porque ela está linkada na pirâmide do PCC. Ela responde um processo junto com Marcola. Marcola é o líder do PCC. Nesse processo da Deolane está o Marcola, o irmão do Marcola, 2 sobrinhos do Marcola, o contador do Marcola e a Deolane. Então, muitos dos fãs já entenderam isso. Podem gostar dela como artista, mas compreendem que ela está muito enrolada no mundo jurídico. Então, poucos foram até lá. Desses poucos, alguns são fãs mesmos e outros, a gente percebia que tinha algo coordenado, que pode até caracterizar o crime de obstrução de justiça, consumado pela mãe da Deolane quando ela convoca e diz que São Paulo vai tremer. E estava na pendência do julgamento de um habeas corpus. Então, a intenção ali da mãe dela era causar medo, causar temor em autoridades judiciárias para que eles, então, fizessem uma decisão que beneficiasse a filha dela, a Deolane Bezerra, que hoje está envolvida num processo que aborda organizações criminosas. E o crime de obstrução de justiça existe na lei, né, que aborda organizações criminosas. Então, eu acredito que logo a gente vai ficar sabendo que o Ministério Público do Estado de São Paulo instaurou um inquérito para apurar essa conduta da Solange Bezerra. Eu não sei cravar se foi esse o motivo, mas uma coisa é certa. A gente estava aqui em live acompanhando. Eu estava aqui acompanhando. E realmente não tinha muita gente lá. Depois eu vi, e se o chat viu também, chegou alguma coisa para eles, que uma das irmãs se manifestou, falando que parece que tinha gente infiltrada lá. Teve toda uma série de desculpas para não ter chego na proporção que eles imaginavam. Não sei se é esse motivo. O que você acha, Lordello? É plausível? Talvez seja o bom senso referente a isso? O pessoal começou a acreditar? Teve uma mudança de perspectiva ali? Não, eu quero levantar uma outra teoria e eu queria saber a opinião do chat. Gente, tem muita gente no Instagram que tem milhões de seguidores, mas a pergunta é, são seguidores conquistados na unha, conquistados ali com o seu conteúdo, ou são bots? Ou é truque para comprar seguidor? Essa é a pergunta, Detetive Ala. Sabe por quê? Eu conheço gente que tem milhões de seguidores. E aí você vai ver o engajamento é pequenininho. A pessoa posta um vídeo, quase não tem comentário. Uhum. Então eu acho muito estranho que muita gente na internet que tem muito seguidor, você verifica que não tem engajamento. É muito estranho. É muito estranho, tá? Mas o futuro vai dizer o que a doutora Maria Corsato acaba de fazer, se for instaurado inquérito nesse sentido. Mas aí eu queria dizer o seguinte, a importância das câmeras de segurança, Detetive Ala. Isso é verdade, Lordello. E é importante, né? A gente vem falando aqui, quase todos os casos que a gente transmite aqui acaba sendo resolvido, pelo menos começa a dar ali um começo para uma investigação a partir das filmagens, né, Lordello? Por isso que a gente sempre reforça que a gente tem nosso parceiro aqui no canal, a CoSecurity. Eles estão com a gente e conta para o pessoal um pouquinho do trabalho que a CoSecurity faz, Lordello. Olha, pessoal, queria mostrar para você deve ter reparado que nós temos aqui o nosso parceiro, que é esse totem azul, muito conhecido esse totem em São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro, que são
as 3 cidades que a CoSecurity está trabalhando. O pioneirismo começou em São Paulo, foi para Curitiba, foi para o Rio de Janeiro, e os totens da CoSecurity sempre tem essa luzinha azul em cima e 3 câmeras. E essas câmeras são ligadas ao sistema de Smart Sampa aqui em São Paulo. Lá em Curitiba também tem o equipamento igual ao Smart Sampa e também no Rio de Janeiro. Só para você ter uma noção, você verifica em São Paulo 12.000 câmeras colaborativas da empresa CoSecurity, que é a maior do mercado, sem sombra de dúvida. O custo para você ter esse totem da CoSecurity é extremamente baixo. Você vai ter um inibidor em relação à segurança, e digo mais, as câmeras funcionam trabalhando de forma colaborativa, ou seja, um crime acontece numa rua, passa por outra, passa pela outra, e as câmeras da CoSecurity gravando e filmando em tempo real. Nós estamos aqui com o nosso QR Code da CoSecurity e é importante as pessoas entrarem em contato. Se você quer proteger a sua casa, o seu condomínio, a sua loja ou a sua empresa, com absoluta certeza, bem na frente da sua loja ou do local onde você mora, o totem da CoSecurity vai fazer toda a diferença para aumentar o nível de segurança. Isso aí, pessoal. Se você está vendo pelo celular, não consegue escanear pelo QR Code, a gente vai deixar o link aqui no chat para você clicar e falar diretamente com um dos atendentes. Fala que veio Na Cena do Crime, que eles vão te dar um atendimento bem bacana lá. É verdade.